Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou professor de Química e essa é mais uma videoaula exclusiva do site quefácil.com.br. O tema da videoaula de hoje é a isomeria ótica, mas antes de ver esse vídeo, é essencial que você assista ao vídeo sobre a isomeria plana, já colocado aqui no Quefácil. Com isso, vocês vão perceber as principais diferenças entre a isomeria plana e a isomeria espacial. Vamos embora! A isomeria ótica é um tipo de isomeria espacial e é também chamada de estereoisomeria. Os estereoisômeros diferem apenas pela disposição dos átomos no espaço. Quando os isômeros são imagens especulares um do outro e essas imagens não se superpõem, eles recebem um nome especial, enantiômeros. Mas que negócio é esse de imagem especular, Rafael? É o seguinte, veja o exemplo aqui que mostra uma substância chamada de carvona, que é muito utilizada como flavorizante em alimentos. Vamos supor que fosse possível colocar uma única molécula na frente de um espelho. Sim, isso aqui é mais louco que o Batman. Mas use um pouco a sua imaginação. Veja que uma é a imagem da outra. Mas, se arrastarmos a imagem para cima da molécula original, elas não se sobrepõem. Isso quer dizer que a carvona é assimétrica, da mesma forma que as nossas mãos. Se colocarmos a mão direita na frente de um espelho, a imagem que aparece é a da mão esquerda. Os enantiômeros só ocorrem com os compostos cujas moléculas são quirais. Daí entra um conceito importantíssimo para vocês. O carbono quiral, também chamado de carbono assimétrico, que nada mais é do que um carbono que possui 4 ligantes diferentes entre si. Para ilustrar a situação, trouxe 2 substâncias que aparecem com frequência nos vestibulares, o butan-2-ol e o limoneno. Ambas possuem um carbono quiral cada, que no caso do butan-2-ol é este carbono aqui, que eu vou destacá-lo com um asterisco, que é a forma prática de marcar um carbono assimétrico. Então é o seguinte, por que esse carbono aqui é assimétrico? Porque ele possui 4 ligantes diferentes ligados a ele. Temos o hidrogênio, temos o CH3, também chamado de metil, temos o OH, que é a hidroxila, e por último, temos aqui o CH2CH3, que é o grupo etil. Então, 4 grupos diferentes ligados ao carbono quiral. Da mesma forma, temos aqui o limoneno. O carbono quiral do limoneno é este carbono aqui que eu estou destacando para vocês. Vejam que ele só está fazendo 3 ligações. Uma aqui à direita, uma à esquerda e uma aqui abaixo. E você sabe que o carbono faz 4 ligações. Quer dizer que tem um átomo de hidrogênio malandramente escondido aqui no limoneno. Então é o seguinte, por que esse carbono aqui é um carbono assimétrico? Porque ele possui aqui, ó, o átomo de hidrogênio, possui este grupo aqui, CH3, o carbono fazendo dupla ligação com o CH2, então CH3, tem o carbono aqui, que faz a dupla com o CH2. Então aqui temos 2 grupos nítidos que são diferentes ligados ao carbono. Aí notem que agora nós temos um ciclo. E para saber se o carbono é quiral ou não, temos que prosseguir da seguinte forma. Percorram o ciclo das 2 formas. Primeiro, no sentido horário e depois no sentido anti-horário. Se os caminhos percorridos forem diferentes, temos um carbono quiral. Então vamos lá. Sentido horário.
Passando aqui, temos um CH2. Depois, outro CH2. Lembrem que temos 2 átomos de hidrogênio aqui, escondidos em cada carbono, já que eles estão fazendo apenas 2 ligações simples. Então vamos lá. CH2, CH2, carbono, CH, CH2. Então rapidinho. CH2, CH2, carbono, CH, CH2. Vamos ao sentido anti-horário. CH2, beleza, até aí foi igual. CH já mudou, porque lembra, sentido horário. CH2, CH2. Sentido anti-horário. CH2, CH. Mudou o caminho, carbono quiral. Então este é o carbono quiral do limoneno. Quando uma substância possui um carbono quiral, quer dizer que ela apresenta 2 isômeros. Um chamado de destrógiro e outro chamado de levógiro. Por exemplo, existem 2 compostos butan-2-ol diferentes. O destrógiro, butan-2-ol, e o levógiro, butan-2-ol. E ambos são enantiômeros. Esses isômeros possuem os mesmos pontos de fusão, pontos de ebulição, densidade, enfim. Eles diferem principalmente com relação à atividade biológica. Uma maneira simples de diferenciá-los é observando o comportamento em relação à luz polarizada. A substância que desvia a luz polarizada para a direita é chamado de isômero destrógiro. O isômero que desvia a luz polarizada para a esquerda é o chamado isômero levógiro. Mas afinal, o que é a luz polarizada? Vejam aqui o esquema. A luz natural é aquela que incide em todos os planos possíveis. Vejam, para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita, para todas as diagonais, enfim. Já a luz polarizada é aquela que incide em um único plano de vibração. O aparelho utilizado para medir o efeito de compostos oticamente ativos sobre a luz polarizada é o polarímetro. Vejam a foto de um polarímetro digital. Bacana, né? Agora, uma curiosidade. Existem moléculas orgânicas que são assimétricas sem possuírem carbono quiral. Um dos exemplos mais conhecidos está aqui representado. Para isso ocorrer, A tem que ser diferente de B. Então vejam aqui, ó. CH3, que é o grupo metil, é diferente do hidrogênio. A mesma coisa do outro lado da molécula. CH3, diferente do hidrogênio. Temos aqui um caso de uma molécula assimétrica sem ter carbono quiral. Bom, você viu que essa videoaula está recheada com palavras difíceis. Estereoisômeros, enantiômeros, destrógiro, levógiro e por aí vai. Portanto, meus caros, assistam a essa videoaula quantas vezes for necessário para fixar os conceitos. Essa videoaula termina aqui. Para mais informações, acessem o site quefacil.com.br. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.